Está no ar o Arquivo Musical para contar a história da música de Mato Grosso do Sul e nesta segunda temporada a gente fala sobre o samba e o choro. E é conversando com os músicos e todos aqueles que fizeram parte e fazem parte da nossa cultura musical que a gente vai conhecer essa nossa história. Hoje a gente recebe aqui nos estúdios do Arquivo Musical uma das grandes vozes do samba em Mato Grosso do Sul, voz feminina, né? Eu converso com Jussi Banes. Jussi, sempre muita alegria receber você aqui. Muito obrigada, Misca. Para contar essa história. Demais. Essa aqui é minha casa, eu considero aqui como minha casa também. É uma TV educativa, né? A gente tem este papel. E a gente tem tanta história aqui, né? É verdade. O espaço que a gente tem aqui é maravilhoso. E é para isso que a gente vai, né, contar essa história, por isso que a gente está aqui hoje. Então, em geral, eu começo perguntando, e eu acho que todo mundo quer saber isso, não só a história musical, mas a história pessoal mesmo, né? Você é nascida onde, Jussi? Aqui. Você é uma cantora daqui. Sou de Quando eu Campo te Grande. Conheci, você tinha recém-chegado de São Paulo. Conta essa história, como que você foi parar em São Paulo, como que começou seu envolvimento com a música? Misca, eu nasci aqui com 1 ano de idade, os meus pais mudaram para São Paulo e eu fui criada lá. Aos 11 anos, eu, na vizinhança, brincando, tinha alguns músicos que eu considerava como primos, e um dia eu brincando, um deles estava tirando uma música do Taiguara no violão. Ele trabalhava com uma banda de baile. E eu vi ele com um papelzinho em cima do colo, assim, tocando e tirando Hoje, do Taiguara. E eu larguei a brincadeira e fiquei do lado dele. E ele queria ler e tocar, e eu quis ajudá-lo. Então eu peguei o papel e comecei a cantar. Eu tinha 11 anos de idade. A minha primeira banda foi com ele, com essa pessoa, que é o Marcos Fillier, de São Paulo, meu primo. Beijo. Quando eu tinha 15 anos, foi a primeira banda que eu fiz, que chamava Dreams. Banda Dreams. E era uma banda de festas mesmo, que só tinha os caras mais experientes e só eu com 15 anos. E aí já comecei. Naquela época eu já fazia teatro, dança, eu sempre fui muito envolvida com arte, sempre gostei muito de estar nesse meio, o meio de artistas, né? Pela forma como as pessoas pensavam mesmo. Então, só que quando eu tive que tomar uma decisão, quando eu entrei na música, a música foi a minha prioridade. E aí você começou então com uma banda de baile, de festa, quer dizer, que era um crooner mesmo, né? Exatamente. Eu cantava Do That To Me One More Time. Eu sou rouca hoje. Mas eu cantava músicas assim, Michael Jackson, músicas internacionais da época do Dancing Days. E o samba? Como é que caiu no samba? Na verdade, eu não caí. Eu já vinha no samba, porque essa turma era de samba, de bossa nova. Eram músicos, estudantes da USP de São Paulo, então curtiam muito a Tropicália, a bossa nova. Então, nos ensaios de garagem, e a minha primeira composição, eu tinha 15 anos, né? O nome era Rio Negro, o nome da música. A gente só fazia bossa nova. Então, juntavam-se aqueles estudantes universitários, e eu sempre no meio deles, sempre menina, mas no meio deles, e eu ouvia bossa nova, e cantava bossa nova, e cantava Clara Nunes. Então, a minha escola, desde o começo, foi essa. Lógico que com a vida, como ele tinha que ganhar a vida, eu aprendi com ele a ganhar a vida com o que eu faço. Então, a gente tocava de tudo, a gente cantava de tudo. Eu nunca fui uma cantora de banda, porque eu nunca fui uma pessoa tradicional, uma voz que vai fazer, eu vou cantar no tom da pessoa. Eu nunca fiz isso. Então, assim, eu sempre tive o meu jeito de cantar. Lógico, me espelhei no início em Elis Regina, que era minha ídola, na Clara Nunes, maravilhosa, que foi uma tristeza para mim quando ela se foi. E essa geração toda que vem, Caetano, Gal Costa, era, para mim, uma deusa da música. Então, assim, eu cantava um pouquinho de cada coisa, mas o samba sempre foi a minha casa, sempre foi a minha raiz. E quando é que você voltou para Mato Grosso do Sul? Então, eu voltei, na verdade, eu vim de férias em 94, dezembro de 94. Eu vim de férias atrás de Tadeu. Nós ficamos de férias e eu queria voltar e Tadeu não quis mais voltar. Ele veio e ficou para sempre. Eu tive que voltar para casa, para São Paulo, para pegar mudança, porque quando ele viu meu filho, com 1 ano de idade na época,
comendo manga, peladinho e tomando banho de mangueira, com as portas abertas na casa da minha mãe. Ele não quis voltar nunca mais para São Paulo, porque a gente já tinha sido assaltado muitas vezes, 2 carros roubados, assalto à mão. Ele era dono de restaurante, Tadeu, meu marido, e a gente já tinha sido assaltados várias vezes, à mão armada, eu inclusive. Então ele estava tão estressado que ele não quis voltar mais. Eu tive que voltar e pegar mudança. E no início, eu chorei muito, porque eu deixei uma vida. Eu cantava no Bexiga, cantava em Pinheiros. A minha vida era hiper agitada. Quando eu cheguei aqui, eu vi às 3 horas da tarde, neguinho tomando tereré, deitado na rede. Eu tive um troço, eu chorava, eu falava, gente, o que é isso? Essa terra ninguém trabalha. É a minha terra, mas ninguém trabalha, porque é muito diferente a cultura, né? Diferente. Totalmente diferente. Durante 6 meses, eu chorei muito. Primeiro porque nós passamos muito aperto quando nós viemos para cá. Devido a maus negócios feitos para vir mesmo em São Paulo. Venda de restaurante, essas coisas todas. E depois para entrar no meio. Então, como é que foi? Que cena que você encontrou, assim? Olha só, eu não conhecia ninguém, então eu queria trabalhar, eu precisava trabalhar, meu filho era pequeno, a gente tinha tomado um tombo nos negócios, então eu precisava cantar. E eu comecei a procurar, então eu perguntava aqui e ali e comecei a ligar para as pessoas. Olha, eu sou cantora, eu vim de São Paulo, eu preciso trabalhar, queria... Muitas portas se fecharam, as pessoas nem queriam me ouvir, porque não era assim que funcionavam as coisas aqui, né? Então, eu fui procurar banda de baile, e eu não era uma cantora de baile, eu era uma cantora de MPB. O primeiro programa que eu fiz aqui, você sabe, a gente, até para eu me adequar a cantar coisas mais populares na época, foi bastante difícil, porque eu cantava, né, em piano bar, em São Paulo, então eu fazia coisas mais... Eu fazia muito Lene Andrade, fazia coisas mais sofisticadas, porque São Paulo me permitia... Era o mercado que permitia consumia isso, né? Consumia isso. E aqui não era assim na época, né? Até hoje não é assim, na verdade. É mais... É pequenininho o público que consome realmente isso, esse tipo de música. Então foi uma luta muito grande para conseguir entrar. Gente, eu tinha... Vocês podem não acreditar, mas nós chegamos a um ponto de não ter dinheiro para pegar um ônibus. Então eu saía com meu filho no braço, atrás de algum lugar para eu poder cantar, banda. E aí, por sorte, eu encontrei o Everaldo, da banda Banana Split. Então foi o seu primeiro trabalho aqui? Ainda não. Aí quando eu mostrei, o primeiro trabalho foi com o Armando. Era uma banda bem regional. Hoje, quem fazia parte dessa banda chama-se Vanessa Jala. Ela, na época, era outro nome que ela usava, era totalmente diferente. Ela era cantora desse grupo, teclado, eletrorritmo. E eu fui cantar com eles. A primeira festa que eu fiz, quando quase morri, porque era só polca, chamamé, e eu não sabia nada. Gente, eu não sabia cantar Mercedita. Eu ouvia desde criança, mas não era o meu estilo musical. Então, eu entrei fazendo já samba. Eu já fazia samba, bossa nova, alguns boleros, porque eu aprendi isso em casa. E na hora do vamos ver mesmo, da música regional, do fazer o bailão, quem fazia era Vanessa Jala, que tinha outro nome na época, que eu não me recordo, Vanessa, porque eu gosto tanto de você agora, que Vanessa Jala é uma grande cantora. Então, assim, foi com eles que eu comecei. O Armando me deu a primeira oportunidade. Eu lembro que, na época, eu fazendo um teste com o Armando, ele mandou chamar o Geraldo da banda Nova Era, porque ele queria que me ouvisse cantar. Então, o Geraldo foi no ensaio e foi me ouvir. Ele falava, nossa, essa cantora... E a partir daí, desses elogios e dessa diferença que eu trazia de São Paulo, é que eu fui conhecendo as pessoas. Aí conheci o Everaldo, e Everaldo estava com João Carlos Maciel, maravilhoso, Edília, falecida, e nós começamos os 4. Eles já eram um grupo, e nós começamos com o eletrorritmo a fazer festas. Eu, Everaldo, João Carlos e Edília. E depois o Everaldo montou o Banana Split, que entrou Bibi do Cavaco, Pacote, Vlajanês de Carvalho, Neio de Jesus, Toniquinho da Viola, que fazia voz comigo, Eremar, que fazia voz também. Nós éramos 3 cantores de frente. Deixa eu ver, quem mais? Tecladista, se não me engano, era Magu.
Foi o Magu mesmo. O Magu estava recém chegando aqui. E assim, só férias, né? Então, a gente fez muitas festas, como o Banana Split. Então, entrava eu, e a gente ia passando depois Toniquinho e João. Era uma mega banda, era uma banda fantástica. Eremar, era muito legal, eram 4 cantores. Sem dúvida. E aí, para uma banda tem que ter, né? Era muito legal, muito bacana. Eu trabalhei muito com o Everaldo. E a partir daí, eu fui aprendendo como se trabalhava aqui. E aí comecei a trabalhar. Trabalhei no shopping, em Campo Grande, no Optimus, na época, muitos anos. Aí conheci o Lúcio Val, meu querido, no Optimus. Conheci, quer ver quem? O Caxingão, que toca comigo até hoje, Carlinhos Batera. E aí fui conhecendo os bares e fui tocando. Aí fiz o primeiro Som do Mato, que para mim foi maravilhoso. Foi uma porta. Até hoje eu uso as imagens do Som do Mato para tudo. Levei para a Europa, deixei lá esses vídeos do Som do Mato que eu tinha. Então, assim, aí as portas foram se abrindo. E por isso que eu digo que aqui é minha casa, porque quando eu comecei a fazer os programas aqui na TV, as portas foram se abrindo porque as pessoas foram me conhecendo. E era um programa de rede, né? Um programa de rede nacional. Então, assim, tinha todo um. Não, e a gente trabalhava muito para fazer esses programas, né? A gente ensaiava, era muito gostoso. Rio, serra de veludo, sorrio pro meu rio, que sorri de tudo, que é dourado quase todo dia, e alegre como a luz. Rio é mar, eterno se fazer amar. O meu rio é lua, amiga branca e nua. Gente, os melhores programas que eu fiz, eu acho que foram os programas Som do Mato. Olha, que legal. Isso é muito bom. E aí, assim, realmente você falou, a gente estava falando sobre essa coisa de se colocar no mercado, né? Difícil. Vencer uma barreira, quer dizer, aqui é uma terra onde tem tereré, tem chamamé, tem polca, né? E aí o samba entra. Não é só uma questão de samba, é uma questão de que quando eu cheguei, e ainda melhorou muito, machista. Então, veja bem, eu chego de São Paulo, já tinha 30 e tantos anos. Para eu me colocar hoje, você imagina, com 51 anos, eu nunca fui uma Miss. Eu sempre fui esse estilo mais gordinha. Não tanto, gente, mas né, eu tinha que me colocar como mulher, como não uma top, né, uma modelo, e cantando um estilo mais, né, sofisticado, vamos dizer assim. Porque na época eu nem fazia só samba, eu fazia muita MPB. Então, assim, fazer samba no Mato Grosso do Sul sendo mulher e não sendo a top, foi muito difícil para mim me estabelecer, para que eu me estabelecesse. Mas eu acho que a minha personalidade ajudou muito nisso. Então, o fato de eu ser assim, uma pessoa despojada e de não ter, de correr atrás, e não estou nem aí se eu vou entrar no boteco a 1h da manhã para procurar emprego, ou eu sempre fui muito à luta. Então, eu não estou nem aí com o que pensam ou o que falam. Eu simplesmente vou em busca do que eu quero. E sou assim até hoje. Então, isso facilitou muito. Me ajudou muito. Com certeza, né? São portas abertas. Você já fez shows em Corumbá, né? Já. Fiz Festival das Águas, fiz Festival América do Sul e outras apresentações lá. E a gente sabe que Corumbá é um berço do samba aqui, né? Uma terra de... Como é que você encontrou, assim, os sambistas em Corumbá? Como é que foi? É uma delícia. Eu fiz grandes amigos lá. Fala baixo. Agora tem aqui a cantora Marluce Brasil, que está morando aqui em Campo Grande há pouco tempo, mudou 2 meses, que é uma grande cantora de Corumbá. Corumbá é uma delícia, porque você toca um samba, todo mundo junto e começa a sambar. Realmente é um berço de samba no nosso estado. Aqui também agora está se transformando, o cenário musical daqui também está mudando bastante. Então, eu acho que a gente que vem há muito tempo trazendo isso, a gente tem uma certa responsabilidade com tudo isso. Então, eu digo sempre que tem uma música do Jorge Aragão que chama Moleque Atrevido, que diz respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Porque quando eu cheguei lá atrás, não tinha nenhuma mulher. Não tinha, o samba não tinha essa porta aqui, as portas que tem hoje. Hoje, onde você vai, tem samba. Nos botecos, as pessoas misturam o samba ao regional, ao pop rock. É uma necessidade, até uma exigência do público. Mas isso não existia. Então,
eu acho muito legal que o foco seja Corumbá, mas Campo Grande também já tem uma abertura muito grande para o samba e um cenário musical de samba muito legal. Corumbá, na verdade, a gente fala como Corumbá como tendo uma cultura Sim, do samba muito carioca, por conta dos a coisa da Marinha. marinheiros. É maravilhoso. Mas assim, a gente sabe você fazendo que samba tem... lá é uma coisa, é outra coisa. A energia é totalmente diferente. A receptividade do público, fantástico. Né? Eu amo Corumbá. Adoro, amo. Acho que fazer samba gostoso é fazer samba em Corumbá. Mas também lembrando que aqui a gente está abrindo um cenário bem legal. Então, quando você chegou, você se lembra quem que estava nessa praia do samba aqui? Você chegou a conhecer, assim? Sim, só para descontrair, fazer samba. Deixa eu ver. Bom, a Vila Carvalho, não preciso nem dizer, né, que Bibi do Cavaco, Toniquinho da Viola, eles tinham aquele trio Pé de Moleque. Quando eu cheguei, eles já estavam atuando como trio, mas já estava no finzinho. Mas foi aí que eu conheci cada um deles. E com a banda Banana Split, fui conhecendo particularmente cada um, e a gente começou a fazer um trabalho juntos. Então era muito legal. O Alex Mesquita, maravilhoso. Cristiano Kotlinski, que faz um samba maravilhoso também naquele violão dele. Eu conheci muita gente naquela época que fazia samba, mas naquela época, quando eu cheguei, tinha mais MPB do que samba. Né? Bom, você já falou das suas influências musicais, mas você fez uma coisa que eu acho que pouca mulher faz, né? Puxadora de samba. De samba enredo, né? Na verdade, assim, quando eu puxei o samba aqui da Vila Carvalho, eu fui a primeira mulher a puxar samba enredo no Centro-Oeste. Então é legal, né? Nossa! Isso é título. A primeira, desvirginei o samba enredo da Avenida daqui. Hoje não, acho que já tem bastante. Já tem a Vanessa Marrom, que faz outra, também está ajudando a puxar samba enredo em outra escola. Hoje já existem outras mulheres engrenadas. Abriu as portas, né? Abriu, mas naquela época eu fui a primeira. 2002, isso? Eu creio que foi 2002. Me diz que eu sou ruim para a data, mas eu tenho certeza que você tem essas datas. Então. A primeira vez foi em 2012. Exatamente. A última foi esse ano também. Olha que legal. Ex-campeã. Olha que legal. Aí Vila Carvalho. Me diz uma coisa, gravações. Você, em São Paulo, chegou a registrar alguma coisa do seu trabalho? Nada? Eu era extremamente inconsequente com a minha música em São Paulo. Eu fui aprender a lidar com isso, a me tornar uma profissional depois que eu vim para cá. Porque quando a necessidade bate, você nada. E eu aprendi isso quando cheguei aqui. Então, eu tive que me profissionalizar, tive que aprender o que o mercado quer, o que você pode, o que você não pode fazer, até onde você pode chegar. Eu fui aprender tudo. Eu aprendi tudo aqui. Eu perdi muita coisa aqui, que foi uma época rica que você viveu, todos os nossos amigos, né, que da música e tal. Mas aprendi muita coisa em São Paulo, na prática. E aí depois eu vim para cá e tive que aprender como transformar isso numa boa profissional, numa pessoa com respeito e com ética. Porque eu fazia isso mais por hobby em São Paulo, trabalhava muito, mas não vivia só da música. Aqui é que eu fui viver só da música. Você chegou a gravar algum vinil ou não? Só CD? Não, só CD. O primeiro CD que eu gravei foi aqui, que foi meu primeiro CD, muito prazer. Mentira! Eu gravei primeiro uma participação no Samba e Pagode, que foi o primeiro CD. Depois gravei o meu, que foi muito prazer. Gravei uma participação no Carlos Coman, no CD do Carlos Coman, linda também, que eu tinha até uma pretensão, quando eu cheguei, de fazer um trabalho cantando só Carlos Coman, que infelizmente não deu certo. Por causa da vida da gente mesmo, da correria, de correr atrás da luta. E depois, agora, eu fui gravar o meu, que está pronto. Chegou hoje, inclusive, de manhã, de São Paulo, o meu CD novo, que chama-se Na Casa do Samba. Que a gente vai mostrar daqui a pouco. Bom, eu queria... daqui a pouco a gente vai mostrar a capa do Muito Prazer, e aí a gente vai falar sobre ele, sobre os músicos que gravaram, produção e tudo. Daqui a pouco a gente volta com mais Jussi Banes para você, aqui no Arquivo Musical. Podem me chamar e me pedir e me rogar, e podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal. Podem preparar milhões de festas ao luar, eu não vou ir, melhor nem pedir. Eu não vou ir, não quero ir. E também podem me intrigar
pra chorar e podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer. Podem espalhar que eu estou cansada de viver